Boa noite a todos e a paz do Senhor. É com imenso prazer que, pela misericórdia divina, eu vou meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu peço a Deus que Ele me ajude eu ter esse interesse na sua palavra e aprender do Espírito Santo de Deus, para que eu possa aprender, ensinar e viver a palavra. Eu gostaria, em nome de Deus, de tomar em base a minha leitura em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19 e 20, que é um versículo bastante conhecido, que diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meus irmãos e amigos da palavra de Deus, nós vemos aqui um assunto bíblico a qual ele é muito difícil de se explicar a fios, o que se fala sobre as tradições dos anciões. Eu, escrevendo pela misericórdia do Pai, eu trouxe o tema dessa mensagem: desprezando o mandamento divino e honrando as tradições dos anciões. Tomei por base em Mateus capítulo 15, do 19, verso 19 ao 20. E eu estava observando que nesse texto, em Mateus, no capítulo 15, no versículo 1, nós podemos observar que chegaram a Jesus alguns fariseus e mestres da lei, que são os escribas, que vieram de Jerusalém, e eles chegam e começam a prestar atenção nos discípulos que estavam comendo pão e não lavaram as suas mãos. E eles chegam junto de Jesus Cristo com uma pergunta e diz assim: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos, que estão transgredindo a lei? A gente podemos ver que no verso 2 ele diz assim: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Podemos observar que hoje não é diferente. Muitas pessoas observam alguém e dentro desse recinto evangélico tem pessoas que se preocupam em corresponder com as tradições de homens que decretam determinadas leis, regras e estatutos que fogem da palavra, se preocupam em honrar as coisas que os homens mandam honrar, mas não quer honrar o mandamento divino conforme a palavra vos manda. E o que me chama a atenção aqui é que quando estes escribas e fariseus eles chegam junto de Jesus Cristo e questionam porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, a Bíblia vos mostra que Jesus ele responde à altura, numa inteligência tão grande, e começa a mostrar a eles que eles violaram o mandamento divino segundo as tradições que os homens criaram. Eles valorizavam mais as tradições do que os próprios mandamentos divinos, que hoje também isso acontece, né? Podemos ver que, como eu citei, Mateus 15 e verso 1, quando os escribas e fariseus eles chegam de Jerusalém, a gente podemos ver também essa referência em Marcos, no capítulo 7 e versículo 1, que ele também especifica sobre esse assunto, quando eles vieram a Jesus, Mateus, e também 15 1, e Marcos no capítulo 7 e no versículo 1,
Marcos capítulo 7, primeiro diz assim: certo dia alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém e se reuniram ao redor de Jesus, e notaram no verso 2 que alguns dos discípulos dele deixavam de seguir os rituais judaicos comuns antes de comer, isto é, antes de lavar as mãos. É interessante que a Bíblia vos mostra a preocupação desses homens para as coisas do próprio homem que criou. Nós podemos ver que isso acontece constantemente, tanto dentro do círculo religioso, como também fora da pessoa que não é religioso. Mas vamos lá. O assunto dos fariseus e mestres da lei, em Mateus capítulo 15 e 1, e Marcos capítulo 7 e 4. Marcos capítulo 7 e 4. Marcos no capítulo 7 e 4. Diz assim: por isso, quando eles voltavam das ruas para casa, devem sempre lavar-se desta maneira, antes de tocar em qualquer comida. Este é apenas um de muitos exemplos da lei. Vou ficar até essa frase aqui, esse versículo. Possamos ver, irmãos, que os escribas, os mestres da lei e os fariseus se preocupavam com algo estabelecido pelos homens, mas não se preocupavam com a lei divina. Podemos ver que as tradições dos anciões eram mais importantes para ele do que o mandamento divino. Então podemos ver que ele se preocupava porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. A resposta de Jesus nós podemos também ver em Marcos no capítulo 7, do 11 ao 12. A resposta que o Mestre Jesus ele mostra claramente e evidentemente aos escribas e fariseus. Podemos ver Marcos no capítulo 7, no versículo 11 e 12. Diz assim, no versículo 11 e 12: mas vocês afirmam que está perfeitamente certo que um homem despreza os seus pais, necessitando, dizendo-lhe: eu não posso ajudar vocês, porque o que podia dar em uma oferta a Deus, assim vocês desobrigam de qualquer dever com seu pai ou a sua mãe. Ou seja, possamos ver que Jesus Cristo mostra um erro relacionado aos escribas e fariseus, porque ele observava uma coisa, mas não observava a lei divina. E a Bíblia vos mostra, nesse texto que eu estou lendo, que os interesses deles eram tão grandes que ele ensinava ao inverso do que deveria ser uma verdade. Era como se ele estava dizendo: olha, se os teus pais necessitam de tua ajuda e tu não ajudar, e tu se dedicar isso a Deus, está corretíssimo. Então observamos que o erro relacionado pelos escribas e fariseus, ele se preocupava com essa lei dos anciões, menosprezava os mandamentos divinos e ensinava, possamos dizer assim, as liturgias humanas, as coisas humanas, desprezando o mandamento divino, que este mandamento divino eles não cumpriam. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz assim: ensinando que não devem ajudar os seus pais quando eles precisam de ajuda. Podemos observar que o descaso, o desinteresse dos escribas e fariseus era tão grande. Ou seja, a Bíblia vos mostra, podemos ver também que lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, Êxodo no capítulo 20, glorificado seja o nome de Jesus. No verso 12 diz assim: honra o seu pai e a sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. E ele começava a ensinar ao
povo o oposto. Na vez de ele ensinar o certo, ele ensinava o errado. E agora eles estavam querendo fazer o pré-julgamento aos discípulos que comiam sem lavar as mãos quando vinham do mercado. Pela lei dos anciões, eles deveriam lavar suas mãos, porque isso era impuro. Então podemos ver que, na mesma forma hoje, na vida que nós vivemos, não é diferente. Existem pessoas que se preocupam com tais coisas que não está relacionado na Bíblia, criado pelo homem, que quer viver segundo agradar os homens e esquece de agradar a Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está vos falando. E a Bíblia diz assim: desonra aos pais tinha, primeiro, ele teria que seria morto se os filhos desonrassem os seus pais. Segundo, os fariseus e os mestres da lei, ele se preocupava em guardar tais tradições, mas não guardava os mandamentos divinos, como o Êxodo capítulo 20, versículo 12, falando de honrar os pais. E também mostra em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, que a própria Bíblia vos manda dizer: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Ou seja, é um mandamento a qual os escribas, os doutores da lei e os fariseus, eles menosprezavam. Possamos ver algumas coisas sobre os fariseus. Por exemplo, o que é fariseu? Separado, separatista, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os judeus eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Os que os fariseus acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os mestres da lei, os escribas, homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés, complicando, eles criaram um sistema complicado de ensinamentos, conhecido como a tradição dos anciões. Ou seja, a Bíblia mostra que eles criaram uma tradição. Mas eles não se preocuparam em guardar e preservar o mandamento divino de honrar o pai, de honrar a mãe. É interessante, né, irmãos? Possamos ver o que é tradição, para a gente entender um pouco. O que é tradição? Ato ou efeito de transmitir, ou entregar, ou transferenciar. Segundo, comunicação oral de fatos e lendas, ritos, uso de costumes e etc. É interessante, irmãos, que a vida do homem, quando ele quer se auto-justificar, quer mostrar uma coisa que não é, esquecendo das coisas que Deus vos ensina na sua palavra, e eles começam a criar algo que não está relacionado na Bíblia, fazendo como se muitas pessoas fossem presas sua, com as suas filosofias, com os seus ensinamentos, a qual Deus não participa desses ensinamentos, porque esses ensinamentos que não vêm de Deus, coisas de tradições que não estão na Bíblia, de coisas que o homem cria para se auto-justificar e esquecendo daquilo que Deus ensinou. E muitas vezes, líderes religiosos, pastores, igrejas, religiosos, membros e congregados se preocupam em vivenciar algo criado pelo homem, a qual não tem esclarecimento na Bíblia e fica preso por aquela filosofia e não se lembra de pegar a palavra do Senhor e pesquisar, e estudar e aprender de Deus para transmitir o ensinamento a quem necessita. Possamos ver que o assunto
que eu vos trago em nome de Deus nesta noite não é um algo meu, é um algo relacionado de uma tradição que Deus estava mostrando que os escribas e fariseus estavam vivendo errados e queriam corrigir os outros. Esqueciam ou menosprezavam as coisas que Deus ordenava que deveria ser feito sobre honrar o pai e a mãe, e julgava ou fazia pré-julgamento segundo as pessoas porque não obedecia, segundo aquilo que eles criaram, um sistema complicado para que os homens vivessem e tivessem reverenciado esses ensinamentos. E muitas vezes isso acontece dentro das igrejas, tanto protestante como não protestante. E quantos líderes religiosos estão dentro das igrejas? Quem não tem Deus na vida, quem não tem visão de Deus na vida, quem não ensina a sã palavra e vive distorcendo o texto, deturpando o texto, ensinando filosofias contrárias à palavra do Senhor, e muitas pessoas absorvendo isso. Outros, desde nascença, aprendeu errado. Outros se elevando por ensinamentos que não têm a altura da palavra divina. A Bíblia diz assim: examinai os homens que examina as escrituras sagradas. Ou seja, o homem que na verdade que ele examina as escrituras sagradas, ele é um homem feliz, é um homem bem-aventurado. Porque o homem que examina as escrituras, ele está examinando o que a palavra de Deus vos diz, para que nós possamos viver numa vida que agradamos ao Deus Pai e Supremo do universo. E isto muitas vezes não estão ocorrendo ao inverso, ao contrário. Errai o homem que não examina as escrituras sagradas. O homem ele erra por não conhecer a fonte da palavra. Possamos ver que, além do que é a tradição, possamos ver também que sobre hipocrisias, principalmente hoje. Em Mateus capítulo 15, verso 7, possamos ver aqui em Mateus capítulo 15, verso 7, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, no verso 8, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, podemos ver pessoas que diz que ama a Deus na hipocrisia, no amor fingido, nos falsos testemunhos, possamos dizer assim, algo simulado, possamos dizer assim, falsidade, hipocrisia de muitas igrejas ou de muitos líderes religiosos que não aplicam a palavra da verdade, porque se ele pregar a palavra genuína de Deus, muitas igrejas tornar-se-ão vazias, porque muitas pessoas abrirão os seus olhos e perceberão que aquilo estava errado. Então, o que se fala hoje, muitas vezes alto, em todas as religiões, é o dinheiro. Então, quanto mais pessoas que servem as tais igrejas, eu não estou falando de igreja séria, estou falando de falsificadores da palavra, porque tem igrejas sérias, tem homens de Deus, tem profetas de Deus, tem mulheres de Deus, tem servos do Altíssimo e tem ministros e tem ministério que Deus se faz presente quando estão reunidos. O Espírito Santo de Deus, ele desce e aviva a sua igreja. E nós possamos ver que Deus está ali no meio.
a libertação, a cura, a santificação, o batismo com o Espírito Santo, o renovo. Nós cremos. Eu sei que isso existe. Eu estou falando de hipócritas, nas suas hipocrisias no tempo de hoje, relacionado em várias igrejas, que o Espírito Santo de Deus, ele não habita. Eles estão cada dia mais falsificando a palavra, porque o trono de Satanás está dentro dessas igrejas, que agem dessas tais circunstâncias, desses tais caráteres, como os escribas e fariseus, que menosprezavam a palavra divina, que menosprezavam as ordenanças e o mandamento divino para viver segundo os seus costumes, segundo as suas tradições. Glorificado seja dado a Deus. A palavra hipócrita é um adjetivo e substantivo de dois gêneros. Primeiro, aquele ou aquela que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivo de interesses ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, que não possui. Por exemplo, fingindo, falso, simulado, hipocrisia de falsidade. A gente podemos ver isso aqui no Mateus capítulo 12, versículo 15, sobre a cura no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 15. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Ou seja, estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirrada ou aleijada, e Jesus ele chega na sinagoga e vem aí os homens perguntar a Jesus. Ele diz assim: eu estava ali, que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusarem, interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Ou seja, veja as intenções desses homens para apanhar a Jesus e algum erro, e alguma falha, e algum pecado. E ele já chega perguntando, fazendo essa pergunta. Aí Jesus diz assim: e ele lhe disse: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, e se uma no sábado cair numa cova, não lançará mão dela e o levantará? Por que Jesus Cristo falou isso? Porque com certeza isto acontecia na vida cotidiana desses homens, irmãos. Então a gente podemos ver que a hipocrisia desses homens, podemos ver a maldade da sua personalidade, do seu caráter, que eles transmitiam. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus ele cura, porque a Bíblia diz aqui, a cura de um homem, Jesus, ele cura este homem, ele se faz aquele concílio para querer matar, né? Aí a Bíblia diz aqui: e os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele para o matarem. Já pensasse? Fazer o bem, e ainda existem pessoas que faz aquela muvuca toda, se ajunta e diz assim: vamos acabar com ele. Ou seja, se na época de Cristo, ou antes de Cristo, já existia homens com essa natureza, amados, e hoje, as hipocrisias dos homens, nós podemos ver que tanto dentro da igreja, como eu falei, no recinto religioso, como fora, a televisão, a mídia, que com a sua hipocrisia, às vezes, canais de televisão aí, que odeia o cristianismo, que odeia a palavra de Deus, que se pudesse nos matariam, como se nós fosse a escória desse mundo, lixo da humanidade. E agora quando chega e diz assim: não, vamos botar, né,
para os evangélicos cantarem, para fazer isso muitas vezes para dizer que ama os evangélicos, mas muitas vezes no seu programa possamos ver que às vezes até existe piadas contra o evangelho, piadas contra Cristo, novelas relacionadas a desfazer dos crentes, porque eu estou falando aqui dos verdadeiros adoradores, não estou falando daqueles que é fingido, neste momento, dos crentes que se preocupam de orar pela nação, que se acorda de madrugada para apresentar a nação, que ora para Deus curar, para Deus ressuscitar, para Deus libertar, para Deus salvar. E eles, nessa hipocrisia de muitos grupos de televisão, ou até políticos, possamos dizer assim, que odeiam a palavra de Deus, não aperta nem a mão de um crente, mas no dia da política, com a sua hipocrisia, chega a entrar dentro da igreja e chega a abraçar os irmãos, e chega a subir no lugar santo de Deus e começa a falar besteira, mentira, pensando que a igreja é criança, pensando que algum de nós é algo que não tem raciocínio, como eles dizem, quadrado, como eles dizem, sem cultura, como as novelas ensinam e jogam muita sociedade contra nós, que somos evangélicos, vem com a sua hipocrisia. Mas em nome do Senhor Jesus, eu digo, esse estágio está repreendido pelo nome e autoridade do Deus poderoso. Glorificado seja dado o nome de Jesus. Possamos ver aqui, irmão, a intenção desses homens aqui em Mateus capítulo 12, versículo 15, era acusarem a Jesus. Possamos também ver um registro, irmão, em Lucas capítulo 13, versículo 15. Lucas capítulo 13, versículo 15. Versículo 15 diz assim: Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não leva a beber água? Ou seja, a cura de uma mulher paralítica que andava toda atrofiada. E Jesus cura esta mulher. Mas é criticado também. Agora Jesus ele mostra mais uma coisa que está acontecendo. Isso é, tu pega os seus animais e tiram ele dos seus currais e vai levar para ele tomar água, tu não está trabalhando? A hipocrisia, irmão, existe em muitas pessoas. Mas um verdadeiro adorador, ele é coberto pelo sangue do Cordeiro, que este male, ele não entrará nos nossos corações. Podemos ver, irmãos, que a hipocrisia na igreja, como eu falei também, nós podemos ver em Isaías capítulo 29, 13. Isaías, estou quase terminando, irmão. Isaías 29 e 13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo que se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afastam para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que foi-lhe instruído. Quando Jesus Cristo, Deus está falando aqui sobre Isaías, aqui, a profecia contra Judá infiel. É como Deus disse assim: eu vou permitir que o mal aconteça, porque tu estás sendo fiel a mim, Judá. Tu estás sendo infiel a mim. Vou levantar tranqueiras ao teu redor. Tu vai ver como a coisa vai ficar do teu lado. Agora, a promessa de livramento eu vou te livrar. Agora as consequências tu vai sofrer. Aí ele diz aqui, no capítulo 3, e porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas honra-me, o seu coração se afasta para longe de mim. Ou seja, Deus, ele conhece o íntimo de cada ser humano. É um amor fingido, um amor de hipocrisia. Então, eram homens que pegavam e instruíam o povo a viver ou a vivenciar errado. Líderes religiosos, muitos líderes que não têm o Espírito Santo de Deus na vida,
conduz com este comportamento. Possamos ver também que o fingidor, crente simulador, pastores, falsos membros, porque hoje em dia tem religião tudo para que é jeito. Tem religião para o cara pode viver como quer, anda como quer, fala o que quer, diz o que quer, prega o que quer, mas não prega essa palavra. Existe igreja que só tem o nome igreja, mas na verdade é a porta do inferno onde o seu pastor é Lúcifer. Mas aqui não é a igreja verdadeira. O pastor aqui é Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. É o Deus dos deuses. É o Senhor dos senhores. É este que tem a chave da morte e do inferno. As doutrinas de Nicolaitas não entrarão nessa igreja. Porque essa igreja foi a bem-aventurada a guardar a palavra do ensinamento, a honrar o pai, a honrar a mãe, honrar o compromisso com a palavra de Deus, ter compromisso com a palavra e com o Espírito Santo, prega a doutrina, prega o ensinamento, prega a salvação, cura e libertação, toma conta dos órfãos e da viúva. Glorificado seja dado o nome de Jesus. Observe, irmãos, que pessoas assim estão muito longe de Jesus Cristo. Quer estar perto, quer entrar na porta, abandona. Uma coisa só que me chama a atenção: mandamentos de homens não é mandamentos de Deus. Mandamentos de homens. Até na morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitou,